Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia, reverência a todos. Meu nome é Harinath Das e hoje, todo domingo, fazemos a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita de Krishna Dasa Kaviraja, a biografia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, traduzida e comentada por Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Prabhu para a Vyoma Das. Então vamos aqui, no início aqui, cantar o mantra para o Sr. Chaitanya Mahaprabhu nos abençoar e os seus associados eternos. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Charakshurmiritanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhyavatya Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então hoje estamos fazendo aí, continuando esse capítulo 7, intitulado aí o Sr. Chaitanya sob 5 aspectos. Então hoje vamos ler o verso 65, 66 e 67. Então vamos lá. Apane Prakashananda Hatere Dariya Vasaila Sabamadye Senimana Kariya. Tradução das palavras: Apane pessoalmente Prakashananda, Atete pela mão, Daria tomando, Vasaila fê-lo, fez, né? Sentar-se, fez o sentar-se. Sabamadye na assembleia de Samana, com grande respeito, Kariya oferecendo-lhe. Tradução literal: Entretanto, Prakashananda Sarasvati tomou Sri Chaitanya Mahaprabhu pela mão e o fez sentar-se com grande respeito no meio da assembleia. Essa aí é a figura de Prakashananda tomando o Sr. Chaitanya pela mão e vai levá-lo para meio da assembleia dos Mayavadis. Então esse trecho aqui desse capítulo trata dessa história aí, né, em que o Sr. Chaitanya ele entra na assembleia dos Mayavadis a pedido de seus amados discípulos.
Significados dados por Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada Ki Jai. O comportamento respeitoso. O comportamento respeitoso de Prakashananda Sarasvati para com Shri Chaitanya Mahaprabhu deve ser muito apreciado. Calcula-se que tal comportamento seja Agyata Sukriti, ou seja, atividades piedosas que executamos sem nosso conhecimento. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, com muito tato, deu a Prakashananda Sarasvati uma oportunidade de avançar em Agyata Sukriti, para que no futuro ele pudesse realmente tornar-se um sannyasi Vaishnava. Interessante nesse termo Agyata Sukriti. Bom dia, Shirley. Hare Krishna, Marcos Maria Branquinho, Haribol. Esse termo Agyata Sukriti, né? Gyana, né? Conhecimento. Agyana é desconhecimento, né? E esse Sukriti é mérito, né? Um mérito anterior que acumulamos quando executamos atividades piedosas, né? É muito comum, né? Chaitanya Mahaprabhu mesmo, mais à frente aqui, num diálogo, numa conversa com Sanatana Goswami, seu discípulo, ele fala um pouco sobre isso, em que quando nascemos, né, às vezes temos alguma tendência natural para alguma religião, algum culto em particular, né? Isso se deve a essa fé, né, inicial. Chaitanya Mahaprabhu disse que a fé ela tem origem no Sukriti, em atividades piedosas que executamos em vidas passadas, né? Então, o grau inicial de nossa fé depende do quanto de Sukriti, né? Atividades piedosas passadas, executamos em outras vidas, né? Então, é quase assim, cada um já nasce com algum tipo de fé em particular, né? Ou vai se encontrando ao longo da vida, né? E encontra, né, o local onde ele vai depositar sua fé sincera, né? E isso, quando ele encontra, ele já avança, assim, né? Mas esse avanço é de acordo com esse acúmulo passado de atividades piedosas, né? Então aqui, o Srila Prabhupada diz, né? Esse Agyana Sukriti, né? Atividades piedosas que executamos sem nosso conhecimento. Esse sem nosso conhecimento, esse Sukriti pode ser, né, com conhecimento, ou desse tipo, né, a Gyana sem conhecimento. Né. Com conhecimento é quando voluntariamente executamos atividades piedosas. Né. E o que chamamos de atividades piedosas, tem uma lista imensa, né, como dar caridade às pessoas, aos brahmanas ou às pessoas religiosas, né, sinceras, você peregrinar, né, você e outras atividades também, tem uma lista imensa, construir um poço artesiano, né, você vai ali acumular alguma atividade piedosa que está ajudando pessoas, né, e uma série de outras atividades, né, como circungirar o templo, as deidades, Tulasi Devi. Tem muitas atividades piedosas, né? E existem essas atividades piedosas que executamos sem conhecimento, né? Involuntariamente. Né? Por exemplo, você pode ter um templo urbano, vamos dar um exemplo assim. Né? Tem um templo urbano, numa residência, num meio urbano, né? E você de carro, né? Você motorista de Uber, você vai circungirar aquele quarteirão onde tem aquele templo, né? Assim, algumas vezes. Aí você circungirou, né? É uma atividade piedosa, né? Circungirar a deidade, o templo, né? É incrível, mas isso acontece. Tem casos assim nas escrituras
o caso de Prahlada Maharaj, né, aquele passatempo que tem no Bhagavatam, de Nrsimhadeva, né, passatempo. Ele nasce ali na família de asuras, de pessoas demoníacas, mas era um devoto. E por que ele nasceu ali? Tem toda uma história, né? E foi esse Agyata Sukriti, né? Ele era uma pessoa comum em outra vida, na vida passada, e ele tinha uma amante, né? Olha só que coisa. E foi se encontrar numa floresta com essa pessoa, o amante ou a namorada, não sei. Tanto faz. Aí ele foi se encontrar nessa floresta, acabou se perdendo dentro da floresta, nesse bosque, não encontrou a pessoa e começou a escurecer, começou a cair uma chuva, ele ficou tão desesperado. E na floresta assim, né? Você não tem um ponto de referência, né? Quando a floresta é bem fechada, e você acaba dando em círculos. Então ele acabou andando em círculos, e nesse lugar onde ele andou em círculos tinha uma árvore, e aos pés dessa árvore tinha enterrada uma deidade muito antiga de Nrsimhadeva. E ele ficou circungirando esse local até que ele se abrigou nos pés dessa árvore e, tão desesperado, chorou. As lágrimas banharam as deidades, a deidade que tinha enterrado aos pés dessa árvore. Então foi totalmente involuntário, né? Ele orou, começou a orar ali em desespero, né? Então ele fez várias atividades piedosas para essa deidade sem saber, né? Foi um Agyata Sukriti, né? Um Sukriti involuntário, sem conhecimento nenhum. Isso proporcionou que ele nascesse, né? Embora ele não tivesse, não nasceu numa família de devotos, mas nasceu numa família onde ocorreu um passatempo incrível, né, do seu Supremo, né? Então você vê como que é. Imagina você executar atividades piedosas voluntariamente, né? Voluntariamente. Ou o benefício que você não vai ter, né? Então vamos aqui. Isso foi o que foi dito aí sobre esse devoto aí, né? Esse sannyasi que, embora seja do culto contrário, assim, contrário em termos, né? Mas um culto que ofendia o Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Dizia que ele era um sentimentalista, né? Que não tinha conhecimento do Vedanta. Esse sannyasi Prakashananda foi beneficiado, né? Ele foi... Cadê? Ele levou... ele levou o Chaitanya Mahaprabhu nessa figura agora. Ele pegou o Chaitanya Mahaprabhu pelas mãos. Chaitanya Mahaprabhu fazendo o papel de um devoto, né, sincero, um devoto puro. Havia humildemente sentado, afastado ali, né? Não procurou nenhuma posição de respeito, né? Como ele diz no Shikshakstakam, não se deve procurar, né, prestígio pessoal, né? E ao contrário, deve-se dar todo respeito aos outros. E ele sentou ali afastado, né? E Prakashananda viu ali a posição de Chaitanya Mahaprabhu, pegou pela mão e colocou ali no meio da assembleia, que é o verso, vamos lá, o segundo verso, vamos ler aqui. Tila Tomara Nama Shri Krishna Chaitanya Keshava Bharatira Shishya Tatetu Midanya. Tradução das palavras: Putila, indaguei, tomara teu, Nama, nome, Shri Krishna Chaitanya, o nome Shri Krishna Chaitanya, Keshava Bharata Shishya, és discípulo de Keshava Bharati, Tate, a este respeito, Tuma és, Danya, glorioso. Tradução literal: então Prakashananda Sarasvati disse: segundo me consta, teu nome é Shri Krishna Chaitanya, és discípulo de Sri Keshava Bharati, logo és glorioso. Aqui não tem nenhum significado, vamos para o próximo. Aqui Prakashananda reconheceu Chaitanya Mahaprabhu como discípulo
Chaitanya Prabhu, na verdade, é discípulo de Ishvara Puri, né? Que é discípulo de Madhavendra Puri, e assim a seção discipular da Brahma Madhva, que nós, Gaudiya Vaishnavas, pertencemos, né? Mas ele recebeu o sannyasa, né? A ordem de vida renunciada, a iniciação sannyasa de Keshava Bharati, que pertencia a Shankara Sampradaya, né? Que era uma linha Mayavada. Vamos aqui o verso seguinte. Sampradayatika sannyasatubhi hara eigrame kikaramne amasabarana karadarshane. Tradução das palavras: Sampradayatika, da comunidade, Sannyasi Mayavadi. Tu me és, Hara, vives, ei, esta, Grame, em Varanasi, Kikarane, por que razão? Atma Sabara, conosco, Na, não, Kara, te esforças, Darshane, misturar-te. Tradução literal: pertences à nossa Shankara Sampradaya e vives em nossa aldeia Varanasi. Por que então não te associas conosco? Por que é que evitas mesmo ver-nos? Vamos aqui os significados dados por Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. O Sannyasa Vaishnava, ou um Vaishnava na segunda fase de avanço em conhecimento espiritual, pode depreender 4 princípios. A saber, a Suprema Personalidade de Deus, os devotos, os inocentes e os invejosos, e comportar-se distintamente com cada um deles. Ele procura aumentar seu amor por Deus, fazer amizade com os devotos e pregar consciência de Krishna aos inocentes. Porém, evita os despeitados que têm inveja do movimento para a consciência de Krishna. O próprio Sr. Chaitanya Mahaprabhu exemplificou este comportamento, e é por isso que Prakashananda Sarasvati perguntou por que ele não se associava ou mesmo falava com eles. Chaitanya Mahaprabhu confirmou, por seu exemplo, que de um modo geral, um pregador do movimento para a consciência de Krishna não deve perder seu tempo conversando com sannyasi mayavadis. Porém, se eles apresentarem argumentos com base nos Shastras, um Vaishnava deverá adiantar-se para falar e derrotá-los com filosofia. Então, isso realmente, né? Discutir, né? Conversar, assim, às vezes com grupos que têm uma posição filosófica muito oposta, é realmente, assim, uma grande, às vezes, realmente uma grande perda de tempo, né? Porque é muito difícil. As pessoas que já têm, assim, uma convicção muito enraizada, né? De suas convicções filosóficas ou mesmo ideológicas, né? Muito difícil você argumentar. Você pode até mostrar que a pessoa está errada, né? Mas a pessoa não vai admitir que está errada. Ela vai achar, não, eu provavelmente não tenho o conhecimento necessário, né? Mas meu orgulho me impede de eu admitir que fui derrotado, né? Com argumentos, né? Então, dificilmente, né? A pessoa é igual uma pessoa de um time, né? Como o Flamengo, conversar com a pessoa do Vasco, né? Um não vai converter o outro para o seu time, né? Ou uma pessoa de direita conversar com a pessoa de esquerda, dificilmente assim, a pessoa vai converter ou um para o seu lado ou para o outro lado, né? É muito difícil, né? As pessoas têm uma convicção muito arraigada, ou às vezes, né? Ninguém as pessoas têm um falso ego muito grande, né? E não vai deixar, às vezes, o seu orgulho, né? Derrotá-lo, né? Internamente ou externamente, né? Então é muito difícil, né? Então os Mayavadis, né?
eles têm uma convicção muito plena dos argumentos dados por Shankaracharya, né? Nos seus comentários do Vedanta Sutra. Então eles não admitem, né? Não vão, é difícil conversar com pessoas assim, né? Por isso que os devotos têm bilhões de pessoas aí que não pertencem a esse culto, então não vai perder tantas pessoas para pregar, né? Tem um universo imenso aí, né? Milhões e milhões de pessoas que temos que ocupar nosso tempo a pregar para essas pessoas, né? E vai perder tempo tentando converter uma pessoa que realmente não vai ser convertida, né? E pelo contrário, né? Você vai se aborrecer, né? Se aborrecer, ficar com a cabeça quente, né? Geralmente essas discussões, as pessoas começam a levar o tom de voz, né? Então é totalmente desnecessário, né? Perder tempo com isso. Mas isso que quando você é provocado, né? Quando você é provocado assim, né? Filosoficamente, com argumentos no chat, você pode até, né? Falar algumas palavras. Né? Continuando. Segundo os sannyasis mayavadis, somente aquele que aceita sannyasi na sucessão discipular de Shankaracharya é um sannyasi védico. Às vezes, reclamam que os sannyasis pregadores do movimento para a consciência de Krishna não são genuínos por não pertencerem a famílias de brahmanas, pois os mayavadis não oferecem sannyasi a quem não pertence a uma família de brahmanas por nascimento. Hoje em dia nem é assim, né? Hoje em dia já liberou, né? Isso aí não tem mais as linhas até mais tradicionalistas, né? Mayavadis já abrem isso, né? Oferece sannyasa, né? Para pessoas que não são brahmanas, né? De famílias indianas. Né? Infelizmente, contudo, eles ignoram que atualmente todos nascem shudras. Kalau Shudra Sambhava. Nessa era de Kali é dito que todos são shudras. Né? Deve-se shudras são pessoas trabalhadores, né? Pessoas comuns, né? Tinha essa divisão, né? De shudras, vaixas, kshatras e brahmanas, né? De pessoas, trabalhadores comuns, né? Comerciantes, né? Brahmanas, né? As pessoas letradas, né? Os professores, os mestres, né? E Kshatra, né? Os guerreiros, os governantes reis, né? Em geral, né? Deve-se compreender que não existem brahmanas nessa era de Kali, pois aqueles que afirmam ser brahmanas, baseados apenas em direitos de nascimento, não têm qualificações brahmínicas. Entretanto, mesmo que alguém não tenha nascido em família de brahmanas, se tiver qualificações brahmínicas, deverá ser aceito como brahmana, como o afirmam Srila Narada Muni e o grande santo Sridhara Swami. Afirma-se isto também no Srimad Bhagavatam. Tanto Narada como o Sridhara Swami concordam plenamente que não se pode ser brahmana apenas por direito de nascimento, senão que é preciso possuir as qualidades de um brahmana. Então, isso é mais que óbvio, né? Só porque você é filho, é muito difícil, né? Às vezes a pessoa é filho de um parente de um cantor, de um músico, e ela às vezes tenta a carreira, né? Baseado no nome desse parente, né? E às vezes a pessoa não tem talento nenhum, né? E fica aí, né? Tentando pegar carona num sobrenome famoso, né? Aí existem exceções, né? Como o Ed Mota, né? Que é sobrinho do Tim Maia, né? Tem tanto talento, né? Quanto o tio, né? E outros casos também, mas na maioria dos casos, só porque é filho, você é filho de um artista, não quer dizer que você seja um artista, né? E outros casos, muitos outros casos, você é filho
filho de uma pessoa santa, não quer dizer que você vai ser um santo, né? Os filhos de Prabhupada, né? Prabhupada é um devoto puro, mas não quer dizer que seus filhos foram, né? Não sei se os filhos dele ainda, os filhos de Prabhupada ainda estão vivos, mas nenhum teve uma proeminência dentro do Vaishnavismo, né? Não tem correlação disso. Então, mesma coisa essas divisões sociais, né? Então não quer dizer que você seja filho de um Brahmana, você é um Brahmana, né? O Brahmana é qualificações, né? Não adianta, né? Você ser filho de Brahmana e ser uma pessoa totalmente desqualificada. Mas só porque o seu pai é um Brahmana não quer dizer que você vai ser um Brahmana. Isso aí é muito fácil de entender, né? Haridashna Ki Jai. Tanto Narada como Shdaraswami concordam plenamente que não se pode ser Brahmana apenas por direito de nascimento, senão que é preciso possuir as qualidades de um Brahmana. Assim, em nosso movimento para a consciência de Krishna, jamais concedemos a ordem de sannyasa a uma pessoa que achamos não seja qualificada nos termos dos princípios bramínicos prescritos. Então, Prabhupada fez isso, né? Prabhupada buscou, né? Embora no início, né, era muito urgente essa coisa, né? As iniciações, né, foram dadas assim, e nem todo mundo continuou no movimento para a consciência de Krishna, né? Mas os devotos muito sinceros se abrigaram, né? Isso que a gente falou, né? Tem um sukriti anterior, né? Como o verso falou aqui, um agyana sukriti, né? Um mérito anterior, né? A nossa fé, ela é baseada em Chaitanya Mahaprabhu, como dito anteriormente. Ele disse que a fé surge de sukriti, né? Do mérito anterior, né? Então essas pessoas que no início se associaram ali com Srila Prabhupada tinham um sukriti, né? E foram ali colocadas pela suprema personalidade de Deus mesmo, assim, muitos, para auxiliar, né, nesse trabalho de pregação de Srila Prabhupada, né? E isso foi necessário, né? E alguns realmente, alguns se afastaram e outros permanecem até hoje, né? Devotos muito sinceros, né? Então, Srila Prabhupada, né, sannyasa, Prabhupada sempre viu o sannyasa como algo muito elevado, né? É uma posição muito importante dentro da sociedade, né? Espiritual, né? Porque são pregadores, né? É dito que esse sannyasa existe um tipo de sannyasa, né, que ele é condenado para a era de Kali, aquele sannyasa que é o sannyasa que ele se afasta de tudo, né? Ele é uma pessoa muito austera, então ele entra para a ordem de vida renunciada, mas ele renuncia até o trabalho de pregação, né? E ele fica no seu bhajana muito solitário, né? Inclusive o mestre, o guru, o mestre espiritual de Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele em determinado momento de sua trajetória espiritual, ele fez um voto, né, de executar um bhajana, né, uma prática, né, de adoração muito solitária, um bhajana assim, recluso, né? Então ele fez um voto de cantar 1 bilhão de santos nomes. E Bhaktisiddhanta Thakura tem uma carta muito famosa que ele fala: ó meu filho, né? Abandone este bhajana recluso, né? Você tem um trabalho imenso de pregação, né? E Bhaktisiddhanta, né, abandonou esse voto, né, pela orientação do seu pai, né? Então esse karma sannyasa, né, que é você se afastar de todas as atividades, né, e ficar recluso, isto é proibido na era de Kali, né? Mas esse sannyasa que é o sannyasa necessário para essa era de Kali, onde você se afasta de tudo para dedicar a vida a um trabalho de pregação, um trabalho missionário, né? Isso era extremamente necessário. Então, Srila Prabhupada
concedeu essa sannyasa a muitos americanos, muitos europeus, né, muitos ocidentais, né, porque era urgente esse trabalho de pregação, esse trabalho missionário, né. Então isso foi necessário, né. Esse trabalho com um chefe de família não é possível, né, muito difícil. Uma pessoa tem família, esposa, filhos, né, não tem como ficar viajando, né. Então os sannyasis são necessários, né, para esse caminho missionário de expansão da pregação, né? Isso é extremamente necessário. Srila Prabhupada, ele, embora fosse urgente, né, ele, com sua visão espiritual, conseguia detectar, né, aqueles que eram aptos, né, para esse voto de sannyasa, aqueles que tinham qualificações. Né? Embora seja verdade que, a menos que alguém seja brahmana, não pode tornar-se sannyasi, não é um princípio válido que um homem desqualificado nascido em família de brahmanas seja um brahmana, ao passo que não se possa aceitar como brahmana uma pessoa dotada de qualidades brahmínicas, mas nascida em família de não brahmanas. O movimento para a consciência de Krishna segue estritamente os preceitos do Srimad Bhagavatam, evitando heresias desencaminhantes e conclusões forjadas. Então aqui, vamos aqui repetir esse verso 67. Prakashananda Sarasvati diz a Chaitanya Mahaprabhu: pertence a nossa Shankara Sampradaya e vivem em nossa aldeia Varanasi. Por que então não te associas conosco? Por que é que evitas mesmo ver-nos? Hare Krishna Lila Govinda Hari Bol. Então, aqui nesse trecho, né, Prakashananda Sarasvati, né, coloca esta questão para Chaitanya Mahaprabhu, né, que tem essa questão, né? Chaitanya Mahaprabhu, na verdade, é discípulo de Ishvara Puri, né, que é pertencente a Madhva, Brahma Madhva Sampradaya, né, que é a nossa Sampradaya, né? Os Gaudiya Vaishnavas pertencem a Brahma Madhva Sampradaya. E como o Chaitanya Mahaprabhu, né, ele recebeu a sannyasa de Keshava Bharati, né? Então fica essa questão, né, de que Prakashananda diz, não, você é da nossa Sampradaya, né? Você é de Shankara Sampradaya, né? Porque você recebeu sannyasa de Keshava Bharati, que pertence a Shankara Sampradaya. Então isso é uma lila que vai ser explicada, né, posteriormente, né? Mas Chaitanya Prabhu é da linha de Brahma Madhva Sampradaya, né? Então tem todo um passatempo, isso vai ser explicado aí, né, posteriormente. A profundidade dessa lila, né, que é incrível, né? Então ficaram essas questões, né, de que quando provocados, né, quando os Vaishnavas são provocados, né, filosoficamente dentro dos Shastras, ele deve responder, né, a esses Mayavadis. Né? Fora isso, existe um campo muito fértil de pregação para as pessoas em geral. Né? Então, não devemos perder tempo, né, indo lá provocá-los, né? Pregar para eles. Né? Porque, como dito anteriormente, muito difícil a pessoa mudar ideologicamente de posição, né? E quando essas pessoas já estão muito tempo dentro de um culto, dentro de uma filosofia, dentro de uma ideologia, é muito difícil mudar de opinião, né? O orgulho nos impede, né, de fazer certas coisas, né? O falso ego. Mesmo que formos derrotados filosoficamente, a pessoa não vai largar aquele culto, né, particular, aquela filosofia, aquela ideologia. Muito dificilmente a pessoa vai mudar de lado, né? A pessoa vai deixar de ser Flamengo para ser Vasco, ou
deixar de ser corintiano para ser palmeirense, ou sair de um culto, de uma ideologia de esquerda para ir para uma ideologia de direita. É muito difícil, muito difícil. A pessoa mudar, a pessoa que está muitos anos numa religião, mudar para outra, né? É muito difícil. A maioria dos devotos, se você perguntar, isso não eram tão assim. Eu era católico, né? Mas não era aquele católico fervoroso, né? De ficar rezando terço, de ser muito ativo dentro de uma religião. Geralmente nós fomos batizados, né? Geralmente muitos devotos fizeram primeira comunhão, né? Mas tinha aquele incômodo, né? Tinha que não está me preenchendo aqui, né? Essa religião não está preenchendo meu vazio interior, né? Então, mas a pessoa que está ali muito dentro de uma religião, né? Um budista, né? Ou um judeu, ou um muçulmano, ou um católico ortodoxo, né? É muito difícil, né? Você abandonar simplesmente alguém foi pregar para você e você abandonar aquele culto, né? É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Então aqui há esse conselho, né? De que não devemos perder tempo, né? Pregando para pessoas que já estão num culto assim, né? Muito fervoroso, principalmente os Mayavadis, que são ofensivos. A Chaitanya Mahaprabhu, né? O que foi falado nesses versos anteriores, né? Eles ofendiam Chaitanya Mahaprabhu, dizendo que ele não tinha conhecimento, era iletrado, né? Era um ignorante, muito sentimentalista, né? Então, não devemos perder tempo assim, né? Com essas discussões que vai ficar ali com cada um dando um argumento, né? E no final vai ficar empate, né? Geralmente fica empate, né? Ninguém vai dar o braço a torcer, né? Você agora me convenceu, né? É muito difícil, isso é muito difícil, né? Então existe um campo aí imenso de pregação para pessoas que não estão muito perdidas nessa era de Kali, né? Estão aí sem saber, tem um pouco de fé em algum sukriti anterior, mas não sabe onde depositar isso, né? E quando ela encontra um devoto, né? Isso é de qualquer religião, né? Ela pregando para você, às vezes estamos perdidos mesmo nesse material, né? Então é ali que nós encontramos o local onde vamos depositar nossa fé. Então Chaitanya Mahaprabhu aqui vai dar o exemplo nos versos posteriores, né, com o comportamento que um devoto deve ter em relação a esse tipo de situação, né? Chaitanya Mahaprabhu ali foi provocado, né? Prakashananda Sarasvati o pegou pelas mãos e o levou para o meio da assembleia dos Mayavadis. Então, os versos posteriores aqui vai contar este passatempo, essa lila. Então, por hoje é só. Obrigado a todos que estiveram conosco. Então estamos aí há 7 dias, né? Domingo que vem é Gora Purnima, a lua cheia lua cheia dourada de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então daqui a 7 dias, por todo o mundo, vamos comemorar essa data muito importante dentro do nosso calendário Vaishnava. É onde é o nascimento, né? Nosso Natal, nosso Ano Novo, onde nasce, ali que nasce a nossa fé, nasce nosso Ishtadevi, a nossa deidade adorável, que é Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, muito importante em todos os templos do mundo, aqueles que puderem estar presentes, é muito importante. Marcelo Magalhães, Haribo. Pergunta: qual seria a casta mais elevada? Então, dentro desta era de Kali, como está nas escrituras, como o Prabhupada disse aqui, né? Somos todos Shudras, né? Somos todos Shudras, não tem casta elevada, né? Não tem casta elevada. Essa Varna, essas castas de Varna, né?
não tem igual os superiores, estamos todos em pé de igualdade, né? Estamos em pé de igualdade. Agora no Ashram, né? Tem as divisões também do Ashram, né? Então, é dito que essa ordem divina renunciada, né? Essas ordens têm uma sequência, né? Então é dito que a sannyasi é mais elevada, mas também tem babadi, né? Tem vários graus, né? De entrega, né? Mas isso também, filosoficamente, tem uma profundidade. Você pode ser um brahmachari e ser muito, muito elevado espiritualmente. Você pode ser um grihasta e ser muito, muito elevado, como Bhaktivinoda Thakur, um devoto puro, um grihasta, né? Então não tem posição, a posição é totalmente interna, né? É como estamos entregues realmente aos pés de lótus do mestre espiritual, aos pés de lótus de Krishna, aos pés de lótus de Srimati Radharani. Então esse grau é interno, né? Então não existe casta mais elevada. Nessa era de Kali somos todos Shudras, entendeu? E é essa a posição. Claro que existem distorções até na Índia, né? Alguns locais ainda se preserva esse tipo de situação e isso foi até proibido constitucionalmente na Índia, né? Quando Mahatma Gandhi faz aquela revolução, né? Quando os indianos assumem Indira Gandhi, né? E é colocado na Constituição proibido esse uso discriminatório das castas sociais, né? Mas ainda existem alguns lugares lá, né, que ainda fazem essas distinções externas, né? São distinções externas. O internamente é que é válido, né? Qualificações internas, qualificações espirituais, né? Essa é a posição mais elevada, como Krishna, como estamos relacionados com Krishna, né? Essa que é a posição mais que Krishna realmente, como Krishna nos enxerga, né? Qual o Darshana que Krishna, como o Hari Darshana tem, né? Como Hari nos enxerga, Hari Darshana, como Hari nos enxerga. Essa que vai ser realmente a nossa posição frente à vida espiritual, frente à nossa caminhada neste universo material, Sibramanda, né? Então, obrigado a todos, obrigado Marcos Maria Branquinho, Chile, Haridashana, Lila Govinda, Marcelo Magalhães, reverência a todos. Hoje lá no templo Hare Krishna, no Itaiangá, temos a palestra com Rasananda Dasa, né? Então, a partir das 4h30, que todos estejam lá ou nas suas cidades aí, frequentando templos do movimento para a consciência de Krishna. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai Hari Hari Bol.